Olá! Começando mais um vlogzinho de leitura. No vídeo de hoje eu vou ler os livros escolhidos pela Tamires. Se você não acompanha o canal da Tami, lá do Resenhando Sonhos, vou deixar o linkzinho já aqui embaixo pra vocês também, pra vocês conhecerem. Eu adoro demais os vlogs de leitura da Tamires, sempre me divirto muito assistindo. E nosso gosto não necessariamente bate todas as vezes, então eu queria fazer esse vídeo aqui pedindo indicações de 3 livros pra ela. Pedi que a Tami gravasse um videozinho indicando 3 títulos pra eu ler nesse vídeo de hoje. Eu ainda não sei quais títulos são, acabei de receber o vídeo e eu vou assistir aqui com vocês e vou descobrir agora em tempo real quais foram os 3 livros que a Tamires escolheu pra eu ler nesse vídeo de hoje. Então, vamos lá. Tô com medo. Olá, Tamires do Resenhando Sonhos aqui. Estou aqui para fazer 3 indicações pro Vitor ler nesse novo projeto dele. Fiquei pensando, gente, mas o que eu vou indicar pro Vitor especificamente, assim? Porque ele falou, livros que eu vou gostar, ou livros que você acha que eu deveria ler. E aí eu falei pra ele. Abri muita oportunidade pra Tamires de odiar de mim, hein? Veja bem. Vitor, eu vou dar o meu pior. Mas eu, na verdade, fui bem boazinha, eu acho. Talvez eu não tenha sido boazinha em um livro, mas assim, se o Vitor não estiver esperando que eu indique esse livro pra ele, eu não sei que livro ele tá esperando que eu indique aqui nesse vídeo. Eu acho que eu já sei qual é esse título. É uma capa amarela. Será que é esse? As minhas 3 escolhas são escolhas que eu acho que sim, ele potencialmente pode gostar. Uma delas, se ele não gostar, ele não precisa mais nunca mais falar comigo. Os 3 livros que eu escolhi, eu acho que o Vitor só não tem um na estante dele. Um deles, inclusive, eu acho que ele tem a série inteira e não começou a ler ainda. Então vamos lá. É série? Ai, meu Deus. Tamires! Você vai fazer eu começar a série, pelo amor de Deus. Olha lá, esse livro não tem, A Cidade das Garotas. Esse livro não tava marcado em nenhuma das redes sociais dele. Foi uma das minhas leituras favoritas de 2021. Esse livro mistura elementos de várias histórias que a gente gosta. Que a gente vai ter aqui a jornada de uma jovem a partir da década de 40. E ela vai sair de uma cidade pequena pra ir pra Nova York. E lá ela vai viver muitas coisas doidas. A gente vai ter uma coisa meio show business aqui, porque tem a parte do teatro, né? Porque a tia com quem ela vai morar tem um teatro. A gente tem essa coisa da fama também um pouco. E também tem a situação de que a gente tá vendo ela contar essa história de quando ela era mais velha, né? Ela tá respondendo sobre algo pra uma pessoa que perguntou pra ela. Então tem uma pegadinha de Evelyn Hugo, mas menos glamour que Evelyn Hugo e mais tretas, assim, num cenário da década de 40. Essa história vai tocar em vários assuntos interessantes, também vai deixar a gente incomodado sobre vários outros, né? Esse é um livro que tem momentos onde você lê e você fica, será que isso é certo? Será que isso é errado? Não sei. Gostei muito desse. Eu já tinha visto esse livro pelas redes sociais, eu já vi a capa dele diversas vezes, inclusive é um livro que volta e meia entra em promoção. E eu nunca dei nada, nunca fui atrás de saber sobre o que era. Agora estou chocado, porque a sinopse parece muito interessante. A minha segunda indicação é uma série que não chegou aqui no Brasil ainda, mas está prometida. E vou indicar para o Vitor J. da Finali. Esse é um livro bem dinâmico, tá? Nossa, eu tava muito querendo ler esse livro, muito, vou até pegar ele ali. Sem brincadeira, eu tava olhando pra esse livro ontem. Eu virei pra estante e falei, eu queria ler uma série. Eu olhei pra esse livro e falei, será? Pois bem, né? Será? Uma fantasia que traz uma pegada de gangue, família, cabeças rolando. Então é um fluxo de história que as coisas estão acontecendo uma atrás da outra. Eu acabei não dando 5 estrelas pra gente seguir, mas ainda assim foi uma série que me chamou a atenção o suficiente pra eu querer ler os outros livros e querer dar continuidade nela esse ano. E acho que tem um potencial do Vitor gostar, porque é uma história que tem alguns elementos diferentes, mas também tem esse dinamismo na trama, tem personagens que são dúbios, e a gente tem alguns posicionamentos aqui que levantaram os fãs pra ambos os lados, tanto pra gostar dessa história quanto pra desgostar. Falando bem ou gerando polêmica, acho que esse pode ser um livro que vai gerar uma discussão interessante aí dele com vocês. Esse livro é realmente isso. Eu vejo que muita gente fala, o primeiro eu dei 4 estrelas, não amei tanto assim, mas aí eu fui pro segundo, nossa, o segundo é maravilhoso. Então eu sempre vejo, não necessariamente um consenso, mas eu vejo muita gente falando que é uma série que começa bem, mas ela fica muito melhor à medida que você vai lendo. Então precisa ter um pouco de paciência. Mas eu quero muito ler, já tá aqui do meu lado. Adorei essa escolha. Próximo. E aí, assim, a minha terceira indicação, o Vitor já começou a ler algumas vezes, abandonou. Ai, mas é muito grande. Ai, mas não sei o quê. Ai, mas era em inglês. Aí lançou em português. Meu Deus, é muito grande. Agora vai ter que ler. Na verdade, eu achei que tu já tinha terminado de ler, mas aí fui fazer minha pesquisa e descobri que não. Inclusive, perguntei pra não era o livro que eu esperava, então. pra confirmarem certinho.
e realmente não leu. Então agora vai ter que ler. 100 anos de solidão, quer ver? Vai sentar a bunda na cadeira e vai ler O Caminho dos Reis. Esse é o Que meu livro de ódio! fantasia favorito da vida. Eu tenho esse livro há muitos anos. Eu fiquei muito feliz com o lançamento dele aqui no Brasil. Acho uma falta de respeito gigante o Vitor não ter lido ainda. E se vai sair por aí dizendo que é Brandon fan, vai ter que ler O Caminho dos Reis, tá bom? Esse livro vai levar um mês pra ficar pronto, que ódio. Eu precisava do vídeo pra semana que vem. Não, mas eu já coloquei nos planos pra ler O Caminho dos Reis nesse ano. Então, aparentemente, vamos adiantar a data de leitura dele. Curiosa pra assistir o desenrolar dessa Vem situação aí. aqui. E espero que dê certo essas indicações, ou que pelo menos dê pra você se divertir aí, mesmo que seja passando raiva. Um beijo. A Tamires foi totalmente vilã neste vídeo, nessas recomendações, mas eu amei. Eu acho que, pensando agora no geral, foram títulos muito certeiros. Eu acho que a Tamires, ela conhece um pouco das coisas que eu realmente gosto. Então, o primeiro livro que tem toda essa vibe de tramóias dentro do show business, que é algo que eu gosto demais. Jade City, como eu disse pra vocês, já tava em mente. E O Caminho dos Reis, então, esse vai ser o mais difícil, mas é um livro que eu comecei a ler ano passado. Eu li, tipo, 2 capítulos e falei, não, agora não é meu momento de ler. Já tava com essa meta pra esse ano, eu preciso, gente, eu preciso. É o que a Tamires disse. Não dá pra se chamar de Brandon fan sem ter lido O Caminho dos Reis. Então vamos, né? Vai ser uma jornada longa, vai ser, né, extensa, porque o próprio Jade City, ele tem cerca de 500 páginas. O primeiro é mais curto, mas depois O Caminho dos Reis tem quase 1000 páginas, não sei, é bem grande também. Mas vamos nessa, né? Nessa jornada, começando a partir de agora. Vitor do Futuro vindo aqui com vocês para compartilhar sobre o patrocinador do vídeo de hoje, que é nada mais, nada menos do que o nosso queridinho Maratona App. No Maratona App, você organiza suas leituras com a nossa estante personalizada e coloca seus livros favoritos de acordo com suas preferências. Assim você controla suas leituras em andamento, registra seu progresso e compartilha suas emoções e pensamentos com outros leitores. Também pode usar variados GIFs para expressar como se sentiu em relação ao livro. Você tem uma visão geral das suas atividades e emoções em formato de gráfico. E pode se juntar a outros leitores com as leituras coletivas, participar de discussões e desfrutar de uma experiência compartilhada. Até acompanhar o progresso individual dos participantes da leitura coletiva de forma fácil e intuitiva. E tem mais, para todo mundo aproveitar a leitura sem spoilers, conte com os comentários borrados, sem medo de estragar surpresas ou reviravoltas emocionantes. Dá até para integrar sua leitura coletiva com Telegram ou Discord. E não acabou, conheça o Caderninho para criar e gerenciar até 6 tarefas, mantendo-se focado e produtivo. Simplificando o processo de organização, você realiza suas tarefas de forma tranquila e sem estresse. Sua nova plataforma de literatura é a Maratona App. Vamos então falar sobre Caminho dos Reis. Este tijolão. Esse aqui foi questão de honra, hein? Esse aqui, Tamires falou, vou testar GF. Eu sei o que você fez, Tamires. Eu consegui terminar essa leitura e ela foi, assim, o que esperar, né? Espetacular. Eu terminei esse livro faz uns 2, 3 dias e eu estou com a cabeça que não para de pensar em pegar a continuação imediatamente, mas eu preciso ler outras coisas, eu preciso ter alguns outros projetos que estão aí na frente, algumas leituras para público eu preciso fazer também, senão eu já pegaria o segundo volume. Talvez eu pegue assim para ir intercalando com outras leituras, porque do jeito que acabou isso aqui eu preciso imediatamente de um segundo volume. Eu também não quero ser muito apressado assim, não, tanto para não saturar, né, da história no geral e ficar um pouco cansado, e também porque o último volume desse primeiro arco, porque Stormlight, inclusive o pessoal no Instagram tava surtado porque muita gente não sabia que iam ser 10 livros. Só que assim, o que acontece é que vão ser 5 livros, aí o Brandon vai fechar esse primeiro arco, ele vai começar a escrever outras coisas, ele vai escrever a terceira era de Mistborn, vai escrever mais 2 continuações de Elantris, e daí, se eu não me engano, depois disso ele já vai voltar pra Stormlight. Não sei se ele vai escrever alguma continuação de Warbreaker também nesse meio tempo, mas enfim. Aí ele vai começar um novo arco de Stormlight no livro 6, encerrando no 10. Então vão ser 2 séries de 5, entre muitas aspas, porque eu acho que do 5 pro 6 deve ter alguma coisa, algum tipo de continuação direta que você precisa ter lido, obviamente, os 5 antes dele. Tudo isso pra falar o quê? Que o 5º livro só sai em novembro do ano que vem, de 2024, então eu não quero me apressar e ler tudo assim numa tacada só e ficar órfão e daí ter que esperar novembro do ano que vem e já não lembro mais nada.
E ter que reler os livros tudo de novo. Então eu vou com calma. Talvez um livro aí por semestre. Não sei, tô pensando ainda o que eu faço. Mas enfim, vamos lá. Caminho dos Reis. Como começar explicando a história desse livro, a sinopse de um livro tão grande com tantas coisas acontecendo. Basicamente, existe aqui o reino de Roshar. Esse reino tem uma história muito interessante no passado dele, que diz que vieram esses seres chamados Voidbringers. Eu não sei como ficou em português, eu li esse livro em inglês, tá, gente? Tô mostrando eles aqui pra vocês, mas eu ouvi junto com o audiobook. E esses seres malignos, eles vêm destruindo tudo e eles causam o que eles chamam de desolação. Então o planeta fica todo, né, destruído e tal. E existiu um grupo de guerreiros que foram os Heralds e eles batalhavam com esses Voidbringers no passado. E eventualmente também surgiram os Night Radiants. Que eu não sei, gente. Cavaleiros Radiantes. Aqui. Tá na sinopse. Que meio que tomaram pra eles essa missão de batalhar contra os Voidbringers. Esses inimigos do mal. Aí acontece que o seguinte. Esses Cavaleiros Radiantes acabaram traindo a população. E eles simplesmente desistiram de defender a Terra. Eles abandonaram as armaduras e as espadas deles e foram embora e sumiram e nunca mais foram vistos. Então essa quebra de pacto é até hoje algo comentado dentro do passado de Roshar, dentro da religião que eles têm ali, né? E esses Voidbringers também nunca mais foram vistos. Então aparentemente acabou esse período ruim, acabaram as isolações, tá tudo certo e tal. Só que não tá tudo certo. Porque a gente vai vendo esse livro aqui, e um dos personagens, por exemplo, que é o Dalinar, ele começa a ter umas visões, e nessas visões tá tipo pedindo pra ele unir todo mundo, porque a verdadeira desolação tá chegando. E isso é uma coisa que não é respondida nessas faixas. Isso é uma coisa que eu acho que vai culminar, se pá, assim, a grande parte épica lá no 5º livro. Então eu estou muito curioso em relação a isso. Enquanto isso, no começo da história a gente tem um rei que ele é assassinado justamente pelo povo que tá fazendo um tratado com ele. Ele fez um tratado com uma outra nação, que são os Parshendi. Logo no começo, no primeiro capítulo, tá tendo uma festa, assim, pra comemorar a união de Aletkar com os Parshendi. E os Parshendi mandam um cara pra assassinar o rei. E a partir disso começa uma guerra entre essas duas nações, justamente de vingança por terem matado o rei. E essa guerra é onde vai se passar grande parte do livro, é onde a gente vai conhecer o meu personagem favorito, que é o Kaladin. Essa guerra se passa nesse lugar chamado Planícies Quebradas, que são essas planícies assim, cheias de rachaduras e buracos muito grandes, né? Precipícios, assim. Então, eles precisam, para conseguir guerrear, fazer pontes entre um precipício e outro. E existem homens que são parte ali normalmente são escravos, que são colocados nessa função de pegar as pontes, carregar elas e jogar a ponte ali entre uma planície e outra pros exércitos conseguir passar. E o Kaladin é um desses bridgemen, né? Esse cara que leva a ponte, que são super maltratados e tal. E a gente vai ter todo o arco dele, que é maravilhoso. Kaladin, apenas o maioral. E o terceiro ponto de vista que a gente tem aqui é a Shalana, aquele barco lá, A Shalana, ela tá indo pra um reino específico atrás de uma pessoa pra se tornar meio que aprendiz dessa pessoa, que é Yasna, se eu não me engano. Esse é o nome dela? Já esqueci. Yasna Colin. Só que na verdade ela tá com esse disfarce de quero ser a sua aprendiz porque ela quer roubar essa Yasna de um artefato muito poderoso que ela tem pra conseguir salvar a família dela, que tá devendo muito dinheiro, e ela precisa desse artefato pra conseguir fazer esse dinheiro e pagar a dívida da família dela. Só que debaixo dessa tutoria da Yasna, ela começa a descobrir algumas coisas sobre Voidbringers, ela começa a descobrir várias coisas sobre a magia desse universo e sobre, enfim, coisas. Tá? Então a gente tem esses 3 pontos de vista. Claro que vão ter outros personagens também. Eventualmente a gente tem o próprio cara assassino, que é o Zet Son, alguma coisa. Ele também vai ter alguns capítulos contando um pouquinho sobre ele, que é muito legal. Tem os interlúdios do livro, que tem outros pontos de vista de pessoas aleatórias, assim, pelo continente. Inclusive, essa é uma das melhores sensações de Caminho dos Reis pra mim. Porque parece que o mundo é muito vivo. Parece que tudo tá acontecendo. Como explicar isso? Você tá lendo um livro de fantasia, aí o livro se passa no Reino X, né? Dentro do castelinho lá. Aí você tá lendo e você, na sua mente, por enquanto só existe esse castelo. Você não tem a sensação de que outras coisas distantes estão acontecendo. Enquanto você tá lendo o ponto de vista daquele personagem naquele lugar, você tá com a sua mente focada naquele lugar. Caminho dos Reis tem uma sensação de que enquanto você tá acompanhando um personagem nesse lugar X, 300 outras coisas estão acontecendo ao mesmo tempo em Y, Z, aqui e ali. Então dá a sensação de que é um universo muito vasto e que ele é vivo, que ele tá respirando, que coisas fora do controle dos personagens estão acontecendo o tempo todo. Então parece que você tá num mundo muito real. As descrições que o Brandon tem de
ambiente, de cidades, é algo que ele trabalha bastante nesse livro. Eu acho que ele prioriza mais personagens e ambientação do que trama em si. Passa-se a sensação de que aquele personagem que você tá lendo é só um grãozinho nesse universo gigantesco onde mil coisas estão rolando. Já é padrão pra mim nas histórias do Brandon Sanderson demorar um pouquinho pra entrar nelas. Isso eu já tô acostumado, todos os livros que eu li dele foram assim. E aqui não foi diferente, eu levei mais ou menos umas 100 páginas pra começar a me acostumar com a história, me aclimar com os personagens, a de fato conseguir me importar com eles. Então uma dica que eu deixo é você ter um pouco de paciência com esse livro, principalmente porque o começo ele é bem complexo, ele tem um monte de coisa, um monte de informação, de termo, de construção de universo. Foi uma construção que foi gradativa, eu fui curtindo aqui, curtindo ali. Quando eu terminei eu estava completamente apaixonado. Tiveram momentos em que eu falei, ai, acho que eu não vou gostar desse Kaladin. Aí chegou no final eu estava completamente obcecado por ele. Eu até escrevi na minha resenha assim: já ouvi comentários muito apaixonados sobre Kaladin, mas confesso que nessa primeira parte eu não desenvolvi sentimentos muito fortes em relação a ele. Espero que ocorra alguma mudança e eu fique, agora vai. Mal sabia Geeks Freaks do passado, esse menino ingênuo que muitas coisas, muito chão ia rolar. Eu gostei muito do sistema de magia que, inclusive, depois de 1000 e poucas páginas ainda não tá muito claro. Esse livro ele brinca muito com tipo assim, fica tudo no ar, fica tudo uma faísquinha aqui, uma faísquinha ali, você começa a criar teorias na sua cabeça e você começa a ficar investido em querer descobrir mais. Eu acho que isso é o grande coisa do Caminho dos Reis, sabe? Que deixa as pessoas viciadas, que deixa as pessoas indo atrás de teorias, de coisas da Cosmere, porque ele nunca responde 100% aquilo que você quer saber. É tudo, fica no ar e você que lute pra tentar ir descobrindo ao longo da leitura dos livros, não só de Stormlight, mas da Cosmere no geral. Então a magia aqui ela é muito sutil, ao mesmo tempo ela é muito presente e também é uma coisa que é muito lidada como superstição. Então não é algo tipo assim, as pessoas saem fazendo magia pra cá, pra lá. Eles têm essas tempestades, né, as high storms que acontecem, essas tempestades, elas fazem uma infusão dentro de pedras preciosas de energia. Essa energia eles usam pra iluminar os ambientes e também serve como moeda. Eles têm essas armaduras e espadas fractais que são muito poderosas, que vieram lá do passado também, que tem a ver com a energia de Stormlight. Mas assim, é isso basicamente, sabe? Quando a gente fala de magia, magia em si, de símbolos mágicos, de poções, de coisas antigas, de pessoas com poderes, pessoas capazes de manipular elementos e coisas, é tudo visto como superstição. Então as pessoas falam, nossa, não creio que você acredita que existem essas coisas, sabe? Quando a gente vê em certos momentos da história essa magia em prática, então você como leitor sabe que ela existe de alguma forma, em algum aspecto, e depois da leitura do primeiro livro ainda não tá 100% claro, mas é muito engraçado ver as pessoas não acreditarem que existe isso, sabe? E isso também a gente já linka com uma coisa que é muito legal nesse livro, que tem muita coisa no passado esquecido, muito lore, muita história que não foi escrita, que as pessoas não se lembram, não existem livros contando sobre a época dos Cavaleiros Radiantes, por exemplo, não que encontraram até agora nesse primeiro livro, né? Mas assim, tudo fica como um grande mito lá no passado, foram muitos milênios de anos atrás, então as pessoas não sabem mais o que aconteceu, o que não aconteceu, e desbravar a história, o passado de Roshar é maravilhoso, é a melhor parte. Eu estou muito intrigado para conseguir entender o que aconteceu lá no passado. A gente vê bastante dessas coisas pelas visões que o Dalinar tem, enquanto estão tendo as tempestades ele costuma ter umas visões lá, e isso mostra pra gente vislumbres dessa guerra contra os Voidbringers, essas coisas todas. E uma coisa que eu fiquei chocado também é que Caminho dos Reis não é aquela formulinha que a gente vê de histórias no castelo, de tretas políticas com o rei no seu trono e andando pelo palácio e tal. Na verdade, o ambiente de Roshar, depois de toda essa guerra contra os Voidbringers, depois de tantas tempestades, é um ambiente desolado, é um ambiente feio, é um ambiente decrépito. A gente tá vendo aqui, tipo, essas planícies tudo desgastadas, esse solo árido. Esse é o cenário de Caminho dos Reis, é um cenário árido. É algo mais bruto, é algo mais tipo guerra, assim, sabe? E que é muito interessante também. Mas eu vou falar pra vocês que eu não dei 5 estrelas pra esse livro, eu favoritei, mas eu daria um 4,5. 4,25, 4,5. Existiram alguns momentos no livro que eu achei um pouquinho repetitivo. Alguns momentos eu fiquei um pouquinho com sono, entediado. Eu ouvi um comentário da pessoa falar que Caminho dos Reis é um prólogo de 1.200 páginas.
E eu acho que esse é o conceito, é a definição perfeita desse livro. Realmente, ele é um livro muito introdutório, então também ele vai ter justamente essas partes um pouquinho mais devagares, porque ele tá introduzindo uma coisa, um universo e um arco muito grande, com muitos fatores, com muitos personagens, com muito passado, com muitos elementos. Então não tem como ele fazer isso de forma apressada, não tem como ele fazer isso de qualquer jeito, se ele quer construir uma série épica nesse nível que ele tá querendo. Então, sim, esse livro é um grande prólogo, esse livro é introdutório, mas é muito bom. O que mais que eu anotei aqui? Eu gostei muito do segundo interlúdio. A gente conhece Shinovar, que é um lugar mais pro outro lado do continente, onde essas tempestades não chegam. Então lá já é um ambiente muito mais parecido com o que a gente conhece da Terra. Então lá eles têm, tipo, galinhas, lá eles têm grama, coisa que não tem no lado leste, oeste, já nem sei mais, onde tem as tempestades. Então é muito engraçado ter uma cena no interlúdio, tem um capítulo de um cara que ele tá indo trocar metal, que é algo abundante ali onde tem as tempestades, por galinhas. E é um tipo de animal que não existe em grande parte do continente, é mais predominante ali em Shinovar. Então, sabe esses elementos de cultura, de economia, de ambiente, o Brandon construiu um universo que respira, que vive, sabe? Então, isso é muito legal de acompanhar. Eu não sei se esses capítulos desses interlúdios vão dar em alguma coisa, se a gente vai ter, eventualmente, mais foco nesses personagens que apareceram, que eu já não lembro mais muito sobre eles, porque realmente foi um capítulo. Os pontos de vista no geral. Kaladin, amei ele se tornando mais próximo da equipe dele ali, da ponte, né, dos bridge crews, dos carregadores, não sei como que ficou isso. A forma como ele vai se fortalecendo e ganhando respeito entre as pessoas ali, como ele vai fazendo amizades, e é muito essa coisa de found family, que é você construir uma família com as pessoas que você tem ali ao seu redor. É muito bonitinho, é muito incrível de acompanhar. A Shalana, os pontos de vista dela já são mais filosóficos, porque ela é uma estudiosa, né? Então tem até alguns momentos que é meio chato, assim, ver ela discutindo filosofia com a Yasna, mas não são muitos, e eventualmente o ponto de vista dela também fica super interessante. E agora, eu ouvi dizer que o segundo livro é bastante focado nela, nas descobertas que ela vai fazer em relação à magia, em relação aos Voidbringers, em relação a essa parte mais dormente de Roshar, que estou super empolgado. E a reta final deste livro, gente do céu, os últimos trechos são desesperadores. Vocês não estão entendendo como o final desse livro é bom, é muito bom. É assim, precisa imediatamente do segundo livro, não tem outra opção de vida, não tem como você seguir a vida depois de terminar o primeiro sem ler o segundo imediatamente. Recomendo pra vocês. Eu sei que hoje em dia é basicamente a única opção que a gente tem de Brandon Sanderson no Brasil, né? É a única alternativa se você só lê em português. Na verdade, Mistborn e Elantris tem e-book, então se você ou lê no celular ou você tem um Kindle, você consegue ficar por dentro de uma parte aí da Cosmere. Mas eu não, assim, é muito épico, é muito bom, mas eu não sei se eu recomendo começar por Caminho dos Reis. Ao mesmo tempo, eu acho que não tem problema, mas eu acho que Brandon Sanderson também é tão legal você ver o crescimento dele como autor, sabe? Você começar lá em Elantris e depois ir pra Mistborn e acompanhar o desenvolvimento dele, tanto na escrita quanto nessa questão de planejar as histórias e o tamanho que as histórias vão tomando também, né? Quem imaginaria que lá em Mistborn, com aqueles livrinhos que a gente já considerava grande, já considerava épico, nunca a gente imaginava que Brandon Sanderson ia conseguir triplicar o nível de épico nesse livro aqui. Então é legal ver esse crescimento. Se você tem essa possibilidade, eu recomendo você começar lá atrás, antes de chegar em Caminho dos Reis. Eu tenho no meu Instagram fixado, eu fiz um postzinho com a minha ordem de leitura, a ordem que eu segui. Não existe uma ordem fixa, não existe uma ordem definitiva dos livros do Brandon Sanderson, até porque as histórias elas se passam no mesmo universo da Cosmere, na mesma galáxia. Tem elementos que se interligam, mas não necessariamente você precisa ter lido um para ler o outro. Isso é independente, os livros entre si, o que é muito bacana também. Mas eu tenho uma ordem que eu fiz, a ordem que eu segui, que eu gostei demais de ter lido nessa ordem, pra mim foi perfeito, e eu deixei lá fixado no meu perfil do Instagram. Então vocês vão lá ver se vocês têm interesse em começar aí nessa jornada, nessa aventura da Cosmere. E é isso, então. Eu acho que ficou gigantesco a minha opinião aqui, mas eu acho que eu consegui dizer tudo que eu tinha pra dizer. Eu amei, eu estou apaixonado. Esse aqui, com certeza, batendo aí de frente com a Era Imoral pra o livro do ano. Vai ser difícil escolher, hein? Depois, qual vai ser o meu livro favorito desse ano. Por mais que chegou um certo ponto, eu tava assim, nossa, gente, será que eu vou amar tanto assim igual as pessoas amam? Porque eu tava em algumas partinhas mais lentas, mais chatinhas do livro, eu tava, ai meu Deus, acho que eu vou acabar dando 4 estrelas. O pessoal vai cair matando em cima de mim porque eu não amei igual todo mundo ama. Mas quando eu cheguei no final,
não tinha escapatória. Eu estava amando, eu estava obcecado, eu estava tudo. Mas enfim, é isto, tá? Eu comecei com o pior, o mais difícil dessa TBR da Tamires. Agora faltam 2 livros, eu acho que eu vou pra Cidade das Garotas, que é uma leitura mais tranquila, e deixar outra fantasia épica também, mais pro finalzinho, que é Jade City. Esse negócio de vlog de leitura é engraçado, né? Porque vocês estão vendo esse vídeo pronto, bonitinho, editadinho, né? Tudo numa tacada só. Mas eu já tô gravando esse vídeo tem 2 meses. Desde que a Tami mandou pra mim as recomendações dela, eu gravei a introdução, aí depois eu fiquei mó tempo enrolando pra pegar o Caminho dos Reis, e agora eu tô emendando as últimas 2 leituras. Então tô aqui pra conversar com vocês sobre Cidade das Garotas, que eu adorei, e no momento que eu tô gravando esse vídeo eu também já tô na metade de Jade City, mas eu trago opiniões pra vocês em breve. Cidade das Garotas não estava dando nada, e foi tudo. E eu ia perder um baita livrão, viu? Se eu deixasse esse livro passar, eu tô muito contente. É que a Tami deixou essa recomendação e me forçou a ler esse livro, porque foi incrível. Cidade das Garotas vai contar sobre a Vivian, e a Vivian, ela tem, acho que no começo da história, 19 anos, se eu não me engano. Ela foi expulsa da faculdade, e a família dela é, tipo, toda certinha, assim, e ela trouxe esse desgosto, assim, pros pais, sabe? Então ela foi enviada pra morar com a tia Peg. E a tia mora em Nova York, já é uma pessoa mais modernona, assim, sabe? E ela tem um teatro. Ela é dona do prédio onde tem esse teatro, e ela organiza peças, e são peças de segunda categoria, assim, sabe? Não é uma Broadway da vida. E ela faz essas peças mais simples e normalmente para um público muito específico. E a Vivian vai morar com essa tia dentro desse teatro, ela vai conhecer as outras pessoas que estão ali dentro, e ela vai ser introduzida nessa vida cosmopolitana, nessa vida de libertinagem. Ela vai ter as primeiras experiências dela, ela vai amadurecer, ela vai quebrar a cara, ela vai passar por todas as coisas ali em Nova York, vai fazer boas amizades, vai fazer péssimas amizades, se envolver com bebida, com droga, com putaria. Basicamente, a trajetória de vida dessa protagonista, e depois, inclusive, mais pra frente, lá pro final do livro, a gente já tá acompanhando ela mais velha. Essa foi uma leitura que foi necessário crescer em mim. Não foi um livro que eu comecei amando, foi um livro que eu tive dificuldade no comecinho, assim, com o ritmo dele, com o estilo de escrita. Por um segundo, assim, na leitura, pensei, será que eu quero continuar a leitura desse livro? Sim, eu considerei abandonar em certo momento, confesso, mas que bom que eu continuei, porque quando você conclui o livro, dá uma sensação de satisfação muito grande. Toda a jornada, tudo aquilo que você leu se encaixa bonitinho, tudo faz sentido, você consegue entender o escopo da vida da protagonista e como foi importante, inclusive, tipo, ela tá tentando responder uma pergunta que ela tá escrevendo esse livro como se fosse uma carta pra uma menina chamada Angela, e essa Angela, no comecinho da história, no prólogo, ali no primeiro capítulo, ela pergunta qual foi a sua relação com o meu pai, e a Vivian vai contar toda a história dela até chegar em como ela conheceu o pai dessa Angela, que a gente não sabe quem é também, e isso acontece mais ali pro final, sabe, é tipo uma grande revelação, quem é o pai da Angela, e quando você descobre, meu primeiro pensamento foi, nossa, mas precisou contar a vida inteira dela só pra explicar quem que é esse fulano? Mas aí quando você para pra pensar, sim, precisou contar a vida dela inteira, porque tudo é uma sucessão de eventos. Ela precisou passar por todas essas fases pra ela chegar nesse ponto X e conhecer essa pessoa X. Então é genial, assim, quando você entende a jornada toda da protagonista. O meu problema no começo, na real, foi que a história se inicia um pouco distante do leitor. Ela tem uma coisa muito presente no 50%, que é algo que eu não gosto muito, que é contar em vez de mostrar. Então ela fala muito das coisas que aconteceram, mas você nunca vê as coisas acontecendo de fato, você só ouve falar. Mas ela foi fazendo uma transição muito natural e muito imperceptível. Quando eu vi, a gente tava, tipo, em tempo real ali, sabe? Eu compartilhei no Instagram enquanto eu tava lendo, né, e alguns de vocês vieram comentar que vocês começaram esse livro, mas não estavam curtindo e estavam tendo dificuldade pra dar sequência nele. Fica firme que melhora, eu juro pra vocês que melhora. E pra mim aconteceu uma coisa que eu gosto muito, que tipo assim, eu tô fazendo coisas mundanas da minha vida, do meu dia a dia, e eu me pego pensando no livro e nos cenários dele. Então minha mente ia toda hora pra esse teatro, eu percebia que eu tava vivendo internamente no lugar dessa história com esses personagens. Ali em 50% virou uma chavinha, eu só queria ler esse livro. Adorei essa vibe nova-iorquina, cosmopolitana, né? O livro ele começa lá por 1930, então tem toda a questão de época também. E o livro é composto de muitas personagens mulheres, e adorei essas coisas de pequenas atrizes querendo ser estrelas, com sonho de ser estrelas, e madames que na verdade não são tudo isso, mas pagando de rica. Eu adoro essa vibe. Pra vocês terem noção, eu tava tão investido nesse teatro que em certo momento da história muda o cenário, a protagonista vai pra um outro lugar diferente, e eu fiquei com saudade do teatro. Falei, nossa, lembra daquela época que a gente tava no teatro? Que saudade. O desenvolvimento da protagonista
é muito bom. É muito incrível porque ela passa muito por uma grande fase de autodescoberta, de amadurecer bem aos poucos, de conhecer a própria identidade, de se perdoar por coisas que fez no passado, aprender a lidar com esses erros também. A protagonista tem essa característica muito incrível de construção de personagem, que ela é uma pessoa imperfeita, ela é uma pessoa que comete erros. A todo momento esses erros têm consequências e ela aprende com essas consequências, e ela vai dessa pessoa inocente pra uma pessoa que ela sabe muito bem o que ela quer na vida dela. É um livro que seduz, assim, sabe? Toda essa vibe de glamour, de paixão, é muito presente, de luxo, assim. A protagonista, inclusive, ela mexe com roupa, né? Ela é muito boa costureira. Ela entra nesse teatro, ela começa a fazer os figurinos e tal. E até por essas coisas de figurino, de costura, de moda, eu me interessei porque a autora fez de uma forma muito interessante. Quando revela quem é a Ângela, quem é o pai dela, qual é a relação de tudo isso, eu fiquei tipo... eu acho que eu fiz um audível, assim, voz alta, porque tudo se conectou. Coisa X levou a coisa Y, que levou a coisa Z, e chegou na grande revelação. É genial, é maravilhoso. É um livro que, assim, não foi perfeito, né? Como eu disse, o começo foi um pouquinho truncado, o começo foi um pouquinho devagar. A história em si tem alguns momentos mais devagares que outros. Foi um livro que eu dei 4 estrelas, 4.25, mas é um livro que eu favoritei. Então, independente dos problemas dele, ele ficou comigo. E é um livro que eu acho que vai crescer. Quanto mais eu penso nele, quanto mais eu sento nessa história e deixo ela marinar ali, eu acho que eu vou criando um apreço ainda maior. Foi uma coisa que aconteceu bastante com a Eri Moral, por exemplo, que se tornou até agora meu favorito do ano, mas eu dei 4 estrelas pra ele. Também não foi um livro perfeito. E eu acho que Cidade das Garotas vai ser assim, tipo, agora que eu tô conversando com vocês, já faz uns 3 dias que eu terminei esse livro. Eu ainda tô com os meus sentimentos positivos e uma saudade, uma paixão por essa história muito presente na minha cabeça, e eu penso nela constantemente. Então é um livro bem memorável e eu gostei bastante. Inclusive, fica a dica aí, ó, atormentem Paulo Hatz pra ler esse livro, porque tem total a vibe dele. É muita coisa que Paulo Hatz gostaria. Comparações com Evelyn Hugo, inclusive, não acho que seja muito similar, não, tá? Pode ser na sinopse, na teoria, sim, mas na execução ele não tem muito a ver com Evelyn Hugo, então não vão com essa expectativa, inclusive. Mas... tá aí, tá lido. Cidade das Garotas. Agora eu estou em 50% de cidade. E eu venho compartilhar com vocês quando eu terminar, porque eu ainda estou no meio do furacão, assim, da tensão desse livro. Então eu não sei ainda o que dizer sobre ele. Preciso organizar minhas opiniões. Eu tô lendo bem rápido. Eu acho que eu vou terminar entre hoje e amanhã. E daí a gente já encerra este vídeo. Vitória! Conseguimos terminar este vlog, consegui vencer o desafio da Tamires. E agora eu vou compartilhar com vocês as minhas opiniões sobre Jade City. Foi a última leitura, então, aí. Esse livro aqui, eu acho que eu não comentei com vocês, mas ele tá prometido pela editora Alta Novel. Então ele vem ainda pro Brasil, eu espero, não sei quando, mas espero que esse ano ainda. E eu vi pessoas no Twitter postaram um print lá, não sei onde o pessoal achou, mas parece que eles já têm registrado até o segundo livro, tipo, o título do livro, sabe? Então não sei em que pé que tá isso daí. Jade City é um livro sobre máfia e ele vai falar sobre uma cidade que tá sob o domínio de 2 clãs, o Snow Peak e o Mountain. Esses 2 clãs, na verdade, já foram uma coisa só e houveram algumas tretas ali no passado onde eles acabaram se separando. Então hoje a cidade, ela é dividida em distritos, assim, territórios, onde cada território é controlado por um desses clãs. As pessoas que vivem ali, tipo, quem tem comércios, lojistas, quem tem restaurante e tal, eles pagam tributos a esses clãs e eles também recebem em troca proteção, obviamente. E todo esse universo, toda essa cidade, a política, os negócios, a economia e todas as tretas entre os clãs também, tudo gira em torno de Jade, que são as pedras preciosas. Mas aqui nesse universo, a pedra de Jade tem poder. Basicamente, quanto mais Jade você usa no seu corpo, tipo bracelete, colares, tem gente que tem Jade, tipo, incrustado na pele, tem gente que usa brinco. Tem várias formas de você absorver o poder, você tem que entrar em contato com a Jade de alguma forma, né? E isso te dá poderes. Então, eles podem ficar mais fortes, eles podem ter reflexos melhores, aumenta os sentidos, você consegue ver melhor, enxergar melhor, ficar mais forte, ser mais rápido. Tem vários termos específicos para cada tipo de utilização, mas tem uma, por exemplo, que ele protege o corpo, então se alguém vem te bater ou te cortar, daí você usa já como uma blindagem, então seu corpo absorve esse dano, enfim. O uso dessa pedra é exclusivo de certos povos, não é todo mundo que consegue usar. Algumas pessoas, se elas entrarem em contato, elas podem ficar muito viciadas e podem acabar entrando em surto, e tem pessoas que ficam loucas, e negócio que eles chamam de it, né? É como se fosse um
sintoma muito forte, assim, de abstinência a alguma droga, sabe? Então é basicamente isso. Aí a gente tem esses dois clãs, a gente vai acompanhar mais o clã No Peak e de como funciona a estrutura deles ali. Basicamente, esse clã é comandado por uma família, né, dos Call. Cada hierarquia tem um nome também, tem bastante termo. E tá acontecendo essa tensão, eles estão vendo coisas acontecerem, talvez o outro clã esteja procurando briga. Pode ser que esteja pra estourar uma guerra aí e a coisa vai ficar muito feia. Eu gostei muito desse livro, mas eu não amei. Foi uma experiência um pouco conflitante. Eu entendo agora o que as pessoas dizem sobre Jade City não ser perfeito, mas ser uma boa introdução pra trilogia. Foi um livro que eu dei 4 estrelas. Não foi um livro que chegou perto de ser 5 estrelas favoritado, mas ainda assim foi uma ótima introdução. Tem vibes de muitas coisas que eu gosto, inclusive esse livro, apesar dele ser sobre máfia, ele tem um tom muito mais militar nas discussões, na forma como é feita a dinâmica da história ali. Esse livro sentia assim uma mistura de Guerra da Papoula com Brandon Sanderson. Inclusive eu fui marcar esse livro no Goodreads, aí ali embaixo tem os livros similares, né? Pois estava lá um dos primeiros, Guerra da Papoula. Porque realmente o estilo, a escrita, alguma coisa aqui nesse livro, o quesinho desse livro, me lembrou muito o estilo da R.F. Kuang. Então isso já é um ponto positivo, porque eu gosto muito de Guerra da Papoula. O começo é um pouco difícil, são 80 páginas com muitos termos, muitos nomes. Como eu disse, cada parte da hierarquia dentro deles ali tem um nome diferente, mas eu fiquei surpreso com quão rápido eu consegui aprender e o quão rápido já comecei a navegar ali na história de uma forma mais fácil. Essa coisa de guerra entre os clãs, de uma briga que supostamente tá começando ali por grande parte da história, até metade do livro, até mais, só estão tendo algumas coisas suspeitas, eles ficam muito tipo, se começar uma guerra vai ser muito ruim, hein? Eles estão querendo brigar, não, fica só aviso, sabe? É só mais uma tensão do que realmente coisas acontecendo. Aí que entra a questão de que esse livro pode parecer um pouquinho arrastado, pode parecer um pouquinho lento, onde não acontecem muitas coisas. Porque ele realmente eu achei o livro parado. Eu fiquei muito preso na leitura, querendo saber. Eu amei todos os personagens, amei todo o sistema desse universo. Eu mencionei inclusive Brandon Sanderson, porque esse sistema, muitas coisas das magias ali da Jade, me lembrou de Warbreaker, que é bem similar a essa coisa que no Warbreaker, no caso, com as respirações, eles aumentam a percepção, os sentidos e tudo mais. E quanto mais a pessoa tem, mais ciente ela fica dos arredores, dos sons, do cheiro, das cores. Mas a autora trouxe uma coisa muito bacana, que é essa questão dos efeitos colaterais. E isso vai ter um impacto importante na história. E o livro é bem menos dark do que eu imaginei que ele fosse. Eu achei que ia ser aquela coisa sórdida, aquela coisa de máfia violenta, tarará. Na verdade, ele acabou sendo mais pro lado jovem do que do lado mega adulto, assim, pesadão, sabe? Acho que é uma história mais light. Eu esperava que a história fosse um pouquinho mais pesada, mais dark mesmo, justamente por todas as temáticas e por todas as coisas que ele aborda aqui. Ele acabou tendo uma abordagem bem mais tranquilona. Mas isso aí sou eu procurando picuinha no livro, tá? Não tem nada de ruim com a forma como ele foi executado. Isso é coisa da expectativa minha. Eu queria que ele fosse um pouquinho mais sombrio. Mas acho que o que mais pegou pra mim realmente foi do livro ser lento e arrastado. Não foi uma leitura que me exauriu, sabe? Não foi uma leitura que me cansou, mas ao mesmo tempo ela pareceu longa demais. Um livro que poderia ter muito menos páginas. Eu gostei desse livro, tá? Eu vou continuar a série. Eu tava com muita expectativa pra ele e eu tava preocupado porque muita gente tava falando super bem desse livro pra mim nesse meio tempo, enquanto eu tava compartilhando sobre ele nas redes sociais. Tava uma pressão gigantesca pra eu amar completamente, mas eu não amei, tá? Eu gostei, 4 estrelas. Tá ótimo, veio aí. E eu vou ler o segundo. Então, essa é outra coisa também. Porque eu tava com... A minha expectativa era começar esse livro e ficar tão viciado e amar tanto assim que eu já ia querer pegar o segundo imediatamente. Que foi o que aconteceu com Caminho dos Reis. Mas não, agora depois de ter terminado esse livro, eu cheguei à conclusão de que eu quero ler outras coisas. Inclusive ele até me deixou um pouquinho cansado de fantasia. Mas eu vou ler o restante e eu quero ler logo, porque tem muita informação e eu não quero deixar passar muito tempo, senão eu vou esquecer tudo. Por julho, agosto, terminar toda a trilogia e eu trago opinião pra vocês quando eu ler o restante, tá bom? Mas é isso, Jade Cidade, finalmente lido. Esse foi o vídeo de hoje, então. Essas foram as leituras, esse foi o vlogzinho, com as 3 sugestões da Tamires. Mais uma vez, não deixe de conhecer o canal dela, vou deixar pra vocês aqui embaixo. Vai estar também no título, acho que vai dar pra marcar a Rubinha. Tamires é maravilhosa, muito obrigado, amiga, por ter topado participar desse projeto, por tirar um tempinho pra gravar esse vídeo e trazer essas recomendações pra mim. Espero que você tenha gostado também, que tenha atendido as suas expectativas do que eu ia achar dos livros. Tamires super acertou.
Não teve nenhuma leitura ruim nesse vídeo. Todas foram 4 estrelas pra cima. Todas foram muito, muito boas. De muito boa pra fantástica, excelente, maravilhoso. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, o que você achou, se você concorda, se você discorda, ou se você ficou com vontade de ler alguma das coisas que eu mencionei aqui hoje. Se você quer apoiar meu trabalho pra conseguir sobreviver de YouTube e continuar aqui com vocês semanalmente, produzindo conteúdo, você pode se tornar um membro aqui do canal. O link sempre fica aqui embaixo. Você assinando meu projeto lá no Catarse, você recebe um monte de recompensa antecipada. O pessoal, inclusive, já estava até ciente de quais foram as escolhas da Tamires. Eles estavam por dentro de como tava indo o vlog, tudo que tava rolando, o que eu tava achando das leituras. Todos esses bastidores você tem acesso se tornando membro do canal e recebe um monte de coisa a mais do que vocês veem aqui no YouTube. E isso super ajuda com que eu consiga viver disso daqui. Ou você pode também, quando você for fazer as suas compras, vai comprar qualquer livro na Amazon ou qualquer outra coisa também, ou vai comprar os livros que eu mencionei nesse vídeo, ficou curioso pra ler também, usa o meu linkzinho que eu recebo uma pequena comissão da própria Amazon e isso também me ajuda, tá? Ou você pode comprar na estante virtual, também tem o link deles, tem meu cupomzinho, enfim, tudo fica aqui na descrição pra vocês, tá? São formas de você ajudar com o meu trabalho aqui no YouTube. Por enquanto eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!